recebido o nosso e-mail, onde nós comentamos a doutora Luciene Barbosa. Ela está com problema de saúde e ela não pode viajar de avião, problema no ouvido médio. Então, nós ficamos sabendo disso na quinta-feira pela manhã, e tão logo nós ficamos sabendo, nós tomamos a providência de buscar uma alternativa, né? E a alternativa é a videoconferência. Então, nós ontem fizemos os testes, aparentemente está tudo funcionando bem. Então, as apresentações da doutora Luciene vão ser feitas diretamente de São Paulo. Ela está numa sala especial lá, só para isso. Nós vamos ter todo... pressurizado. Então. Nós vamos ter todo o apoio aqui do pessoal também que só faz essa parte de videoconferência. Então, depois do brunch, né, depois das aulas do Dr. Marcos Ávila, do Dr. Virgílio, nós vamos ter essa videoconferência. Tá? Peço então que vocês compreendam, né, que foi, infelizmente, uma situação assim, de emergência, mas a gente está tentando, da melhor maneira possível, né, solucionar isso. Então, agora nós vamos passar para a aula do Dr. Marcos Ávila. Um prazer tê-lo aqui conosco. Tanto tempo que a gente gostaria de tê-lo trazido. O Dr. Marcos Ávila vai falar, a palestra dele é Avanços em Cirurgia Vitreoretiniana. Dr. Marcos Ávila, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é doutor em Oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Durante 5 anos, ele foi Fellow em Retina da Harvard University, em Boston. Ele é o coordenador do Programa de Relacionamento Interinstitucional e do Programa Internacional de Diabetes da Associação Pan-Americana de Oftalmologia. Também ele é professor e chefe da disciplina do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. Ele foi o fundador do Centro Brasileiro da Visão, de Brasília. Foi nosso presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ele também orienta teses de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na Universidade de Brasília, e na Universidade Federal de Goiás. Então, para nós, assim, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria, então, de chamá-lo para que nos brinde com a sua apresentação. Eu vou lhe dar minha água. A água dele aí, disse que não ganhou água, está reclamando. Então, é um prazer muito grande, uma honra, na verdade, estar aqui. Tinha muita vontade de estar aqui outra vez. Estive aqui há muitos e muitos anos atrás, lá na minha época de presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e encontrar pessoalmente com a irmã Narcisa Dalmácio e o senhor Olímpio, que a gente também tem visto falar por esse Brasil afora como exemplo de administração e de entidade de bem servir. Sem dúvida, a Congregação Sagrado Coração de Jesus é uma das instituições mais respeitadas no Brasil. Oxalá nós tivéssemos que essas obras, das quais elas são responsáveis, oxalá nós tivéssemos isso no Brasil. E sair da assistência, que agora nós vemos, é impressionante. 170 mil procedimentos em 2010. É realmente tocante isso daí. Partindo para a assistência, para o ensino, e agora como educação médica continuada com o primeiro simpósio, no qual eu orgulho muito de estar aqui presente, a convite do Freda, do meu ex-fellow Ávila Abed, e rever os amigos. Tem grande número de amigos, meus melhores amigos, além de fellows. Eu estive fazendo uma conta ontem, antes de vir para cá, eu tenho 12 ex-fellows de retina aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é uma família, e eu me sinto muito orgulhoso. Estou os reconhecendo e revendo-os aqui, vários que por lá passaram, aprendendo a especialidade que hoje fazem sucesso aqui no Rio Grande do Sul. De forma que eu me sinto muito em casa e muito à vontade para falar de um tema em que eu acho extremamente apaixonante. Cirurgia vitreoretiniana, o Virgílio, com essa paixão que ele tem pela cirurgia de catarata, nos contamina e nos coloca muito à vontade, mesmo quando ele toca
em temas difíceis, ele consegue ser, no mínimo, animador e motivador. A cirurgia vitreoretiniana é uma cirurgia muito nova, cirurgia de 41 anos, mais ou menos. Menina mesmo, Virgílio. Exatamente por quê? A catarata, quantos anos tem cirurgia de catarata desde a época do espinhozinho lá? 300 anos. Então a cirurgia vitreoretiniana é uma cirurgia muito nova e que tem, o mais importante, como nós vamos ver, contribuído muito para a prevenção da cegueira e recuperação visual. Eu vejo que a maioria dos colegas que aqui estão não são da especialidade, que estão aqui para ver de uma maneira sintética e resumida aquilo que aconteceu nos últimos anos. Então, irmã, eu vi que a senhora gosta muito de rever o passado para planejar o futuro. Eu acho que a cirurgia vitreoretiniana é justamente isso que eu vou tentar fazer. Queria que nós lêssemos juntos esse enunciado aqui, que eu acho interessante, no livro de 1888, do Dr. Moura Brasil. O título do livro está aqui no rodapé, e é Descolamento de retina e seu tratamento pela esclerotomia anteroposterior meridiana, Revista Brasileira com Z, de Oftalmologia com PH, de 1888. Lá está escrito: ainda em oftalmologia, problemas cuja solução tem sido da maior dificuldade. Apesar de se haverem nisso empenhado os maiores vultos da especialidade, dentre aqueles, a patogênese e tratamento do descolamento de retina ha sido realmente um escolho, contra o qual tanto esforço se tem tornado improdutivo e desilusões múltiplas têm levado o cepticismo a espíritos possantes da sabedoria. Skepticismo, do inglês. Está passando... Outro Mark Dufour no Congresso Internacional de Oftalmologia, já aqui no ano de 1904. Se não há entre investigações científicas atuais trabalhos que nos abram novos horizontes na oftalmologia, como aqueles grandiosos que surgiram na Idade de Ouro da nossa especialidade. Há meio século, o trabalho de ouro na época eram trabalhos de glaucoma. Há meio século, o futuro está aberto às maiores e acalentadoras esperanças. Vocês creem, senhores, que nós assistimos de braços arcados e com o coração angustiado a uma atrofia progressiva do nervo óptico? Creem que jamais descobriremos um meio para replicar a retina? Não, senhores, eu não creio. Eu tenho fé na ciência e eu bendigo antecipadamente aquele entre nós, ou entre nossos sucessores, que traga a um futuro congresso a boa nova da divina, uma divina novidade. Com isso, 1904. Quem é que estava sentado na plateia? Esse indivíduo aqui. Sou fã número 1, Jules Gonin. Jules Gonin, pouco tempo depois, ele publica o descolamento de retina, patogênese e tratamento. De lá para cá, a história do descolamento de retina e, junto com ela, a história da vitrectomia mudada. Foi ele que deu origem à medalha Jules Gonin, que é o diploma que mais um oftalmologista, uma autoridade que trabalha na área pode querer. Foi ele, junto com seu exército, que aqui nós vemos Arruga, Amsler, Ella de Amsler, próprio Gonin e o Ware. Foi eles a quem tanto devemos pelo desenvolvimento da cirurgia do descolamento de retina e da vitrectomia. Passados anos e anos, lá vem um outro grande herói da nossa época, Bob McMahon. Robert McMahon morreu há 2 anos atrás, de uma doença bastante difícil de tratamento, até inclusive nos nossos tempos, e foi ele que, de um sistema fechado, conseguiu individualizar a possibilidade de nós infundirmos, aspirarmos e cortarmos o vítreo em movimentos rotatórios com esse instrumento desenvolvido na garagem de sua casa. Mas foi um sujeito trabalhando com McMahon, Bob O'Malley, que em 1972 separou os 3 instrumentos. Nós tínhamos a infusão, a iluminação e o corte, instrumentos separados. Um slide que traduz muito o que nós hoje temos, que é o desenvolvimento da microcirurgia nesse processo. E tudo isso está baseado até hoje, desde os anos 70, em 3 parâmetros: eficiência de fluxo, controle da pressão intraocular
e velocidade de corte. É aqui que, inclusive, a vitrectomia muito se aproxima daquilo que o Virgílio estava falando agora há pouco, que é o que nós temos hoje com a facoemulsificação. São esses, Mackmer, Banco Tolentino, Golan Teimer, George Duval, Bob O'Malley, Steve Charles, Stanley Cheng, Bob Dijuan e Klaus Eckerdar. São, na minha opinião, as pessoas que procuraram desde Mackmer e desenvolveram de uma maneira adequadamente. E aqui, também como na catarata, as indústrias têm um papel fundamental. Por que não dizer que Dork, Bausch Lomb e a Alcon têm se desdobrado em esforços para que nós possamos controlar eficientemente o fluxo com a pressão intraocular e a velocidade de corte. Nós tínhamos que nos anos 70 nós tínhamos 300 cortes por minuto e hoje nós trabalhamos com os inimagináveis 5.000 cortes por minuto. Isso é fantástico, é apaixonante, é uma maneira de se evitar a cegueira e diminuir o sofrimento das pessoas. Especificamente aqui é a casa com quem eu trabalho nos últimos 20 anos, sou consultor internacional da Alcon, não ganho nada por isso, a não ser, vez por outra, estar nos Estados Unidos, pelo menos 2 vezes por ano, testando novos equipamentos que saem da linha de produção, que saem da linha de desenvolvimento. O que então, com esse passado rápido que nós dividimos com vocês, o que espera o futuro da vitrectomia? Sistemas de corte, fluídica, iluminação, calibre, segurança e biologia molecular ou a vitrectomia química. Nos sistemas de corte nós vamos voltar a ter motorizados, é possível, pneumático ainda está e deve continuar e provavelmente nós dentro de pouco tempo não vamos ter mais a lâmina cortando o vidro e sim laser pulsado cortando o vidro. Para exemplificar essa situação eu queria falar um pouquinho de calibres. Tudo isso, a eficiência de fluxo, controle da pressão e velocidade de corte levou com que a Alcon e outras companhias levassem ao sistema de vitrectomia microincisional e autoselante sem sutura e minimamente invasiva. Se nós tínhamos que em 1970 o calibre era 1.5, ou seja, 17 gauge, 75-20, 1995-23, nós temos que hoje na era transconjuntival, 2001, começado com Eugene Dijuan, o 25 gauge, posteriormente Klaus Eckerdar lançou o 23 gauge. Se nós olharmos, são sistemas em que se utilizam de pequenas cânulas que são colocadas de uma maneira transconjuntival e através dela nós realizamos todos os procedimentos. Em 2011, a vitrectomia microincisional é sem dúvida nenhuma o padrão ouro. Praticamente eu acho que eu só uso hoje vitrectomia tradicional 20 gauge quando eu trabalho com uma abertura da conjuntiva para a colocação de um implante de uma faixa escleral ou de um implante escleral de maior proporção. E tenho testado, esse é um sistema que eu testei recentemente no laboratório em Chicago, lá da Alcon, quando nós, os consultores internacionais, fomos convidados, e eu achei interessantíssimo. Eu fui um dos mais vorazes críticos do sistema 25 gauge quando ele se